Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Lúcio Luiz e sou professor aqui da Universidade de Santa Cruz há pelo menos 6 anos. E hoje eu vou vir falar aqui para vocês sobre inovação e desenvolvimento de vacinas. O evento promovido pelo Centro Acadêmico de Biomedicina da UESC recebe o nome, na sua quinta edição, como Quinto Encontro de Biomedicina do Sul da Bahia. Bom, para falar de vacinas, uma das primeiras coisas é sobre os marcos históricos no desenvolvimento de vacinas. O primeiro que nos vem à cabeça é Edward Jenner, médico britânico que desenvolveu a primeira vacina para a primeira doença erradicada na história da humanidade, que é a vacina contra a varíola. Mas antes de Edward Jenner, nós já tínhamos informações, né, sobre um processo chamado de variolação. Esse processo envolvia a retirada de feridas, casca de feridas de doentes, de pessoas infectadas ou pessoas mortas e a realização da infecção em pessoas sadias. Os relatos na história não são muito seguros como nós temos hoje, com detalhamento, com um critério, um teor científico bastante elevado. Porém, analisando esses relatos, nós percebemos que, em alguns casos, quando detalhados, né, nós tínhamos uma sobrevivência de mais ou menos 50% em alguns casos, o que não é aceitável, né? No processo de desenvolvimento de vacinas, de imunização, você, com a vacina, ter o prejuízo de morte para pelo menos 50%, ou seja, 10%, 5%, isso não pode ocorrer. Então, esse processo era bastante discutível, né? E não era aceito como um processo de vacinação propriamente dito. Mas foi muito importante porque, em meados de 1700, esse processo começou a ser utilizado no Reino Unido. E provavelmente daí, Edward Jenner possa ter recebido algum tipo de inspiração para o que veio depois, quando ele observou que camponeses que ordenhavam vacas tinham pequenas feridas nas mãos, mas que não desenvolviam varíola. Então, aquela observação que ele tinha o inquietava, deixava ele bastante mexido com aquilo. E essa observação fez com que um dia ele resolvesse pegar daquelas feridas, daquelas pequenas feridas, uma coleta de material das glândulas mamárias de vaca, uma então doença conhecida como cowpox, né? Ou seja, varíola bovina, e infectou uma criança, um garotinho de 8 anos de idade, como está reproduzido nesse retrato. Bom, o que aconteceu? Essa criança gerou ali uma pequena ferida, uma pústula, né, uma inflamação, formação de pulso. E alguns dias depois, Edward Jenner pegou varíola, uma ferida, uma casca de ferida de varíola, e infectou esse garoto. E o que aconteceu? Nada. Esse garoto não desenvolveu a varíola. Não se sabe muito bem se ele teve algum tipo de efeito, né, algum mal-estar, mas o que nós sabemos é que esse garoto não adquiriu a varíola. Então, essa é tida na história como a primeira vacina desenvolvida pelo homem e a primeira vacina que erradicou uma doença do planeta Terra, que é a varíola. Bom, depois disso, quase um século depois, Louis Pasteur desenvolve a vacina contra o vírus da raiva. Já nesse caso, um garotinho que havia sido mordido por um cão, muito provavelmente pelo seu comportamento infectado com o vírus da raiva, e aqui é muito importante a gente levar em consideração que o conhecimento que nós tínhamos sobre microbiologia na época era bastante limitado, sobretudo no que diz respeito aos vírus. Nós víamos os vírus mais como uma manifestação clínica do que entender o que era uma partícula viral. A gente não tinha sequer desenvolvido microscopia eletrônica que possibilitaria a gente observá-los, né? Bom, passando essa vacina desenvolvida por Pasteur, que foi elaborada por um processo um pouco diferente de Jenner, onde ele inoculava esse vírus em coelhos e repassava de um coelho para o outro, um coelho para outro. Eu acredito que foram mais ou menos 12 passagens, e quando esse caso chegou para ele, ele inoculou esse vírus, né, a
atenuado, né, por essas passagens em animais, esse vírus, então, promoveu uma proteção, né, uma imunidade que, de alguma forma, protegeu da manifestação clínica da raiva. Então, aquele menino não adquiriu a doença, ou ela não se manifestou. Então, nós tínhamos uma outra vacina, elaborada de uma maneira um pouco diferente, só que com efeitos muito parecidos com a vacina generiana. Uma terceira vacina que chama atenção até hoje é a BCG, desenvolvida por Calmette e Guérin. Esse grupo, esses dois pesquisadores desenvolveram uma vacina para Mycobacterium tuberculosis, baseada em Mycobacterium bovis, muito parecida com a vacina da varíola, onde eles observaram que, ao inocular Mycobacterium bovis, ou seja, não era a bactéria causadora da tuberculose humana, mas que causava uma infecção bastante danosa aos indivíduos, eles perceberam que, depois de mais de 10 anos de passagem dessas bactérias em placas de Petri com meio de cultura, essa bactéria foi se atenuando ao longo dos anos. Como eles verificavam isso? Eles inoculavam em animais e perceberam que a virulência dela estava diminuindo, até o ponto que eles resolveram utilizar em seres humanos. Isso levou um pouco mais de uma década para acontecer. Então, imagine, foram inúmeras passagens, placa a placa, até se chegar à vacina propriamente dita, que muito provavelmente vocês aí, se olharem para o braço de vocês, vocês vão ter a marquinha da BCG. E aqui vai uma informação assim, a BCG tem um efeito de proteção bastante ainda discutível em adultos. Né? A proteção em adultos ainda é muito discutida, né? Porém, em crianças recém-nascidas, aí sim, ela tem um grande apelo. Ela é responsável por proteger, sobretudo, crianças da tuberculose mielar, que afeta crianças, principalmente crianças até os 5 anos de vida. E como a tuberculose é uma doença reemergente, é importante lembrar dessa vacinação nas criancinhas. Bom, mas como as pessoas geralmente veem a vacina? Elas vêm com esse espanto, muito provavelmente pela agulha, pelo medo, pela insegurança, ou até mesmo pelo comportamento daquele que tomou a vacina antes de você, ou antes de uma criança, seu filho, ou algum... Quem já acompanhou uma criança no processo de imunização, ou lembra de quando era criança, sabe muito bem o que eu estou falando. A criança vai como um herói para o posto de saúde. E em determinadas vacinas ele vai tomar de boa, vai voltar para casa tranquilo, sorridente. Basta uma criança na fila, ou principalmente lá dentro da salinha, chorar, que todas as crianças vão começar a chorar e entrar em desespero. Então, esse comportamento de manada, assim, ele é observado constantemente. Então é isso que muitas pessoas veem a vacina como algo doloroso, algo que vai causar uma febre, um desconforto. Os pais também reclamam muito, por exemplo, levei meu filho para vacinar, ele ficou com dorzinha no braço, dorzinha na perna, teve uma pequena febrinha, o nariz ficou escorrendo, alguma coisa assim. E 2, 3 dias depois ele melhorou, mas isso chama a atenção. Não para todos. Aqui já é um pouco diferente, né? Então a gente tem as vacinas orais. São poucas ainda, né? A vacina da poliomielite, que protege as pessoas contra a poliomielite, né? Contra o vírus da poliomielite, que causa uma paralisia. Hoje, cada vez está mais raro a gente encontrar pessoas, né, que foram afetadas pelo vírus da poliomielite, graças, obviamente, à vacinação em massa que ocorreu para a vacina da poliomielite e que ocorre ainda nos dias de hoje. Temos também a vacina oral para o rotavírus, monovalente ou pentavalente. No posto de saúde, nós temos disponível no Brasil gratuitamente a monovalente, e em redes privadas nós temos a pentavalente. A diferença são os sorotipos ali presentes. Como no Brasil é um sorotipo que circula na nossa população, então o governo disponibiliza a monovalente. A pentavalente são outros sorotipos que ocorrem em outros países, né, com bastante frequência, e por isso, no caso de viagens para o exterior, em regiões endêmicas, com outros sorovários, outros tipos, você poderia ser recomendado a pentavalente. Temos a vacina oral para a febre tifoide, também só recomendada em regiões endêmicas, né? Ela não é, até onde saiba, distribuída de forma gratuita.
Em animais, aí a história já é outra, nós temos várias vacinas desenvolvidas por via oral, por ser uma via mais fácil. E temos, por exemplo, uma vacina contra ETEC, muito utilizada em porcos. Em porcos recém-nascidos, isso é muito importante, porque eles são relativamente sensíveis a essa bactéria, assim como humanos, só que essa vacina ainda não, de alguma forma, ainda não foi licenciada, né? Temos algumas vacinas para ETEC para humano, em estado de pesquisa clínica já, em estágio bastante avançado, mas que ainda não temos como adquiri-las ou tê-las ou utilizá-las para nossa proteção. Bom, como a Organização Mundial de Saúde vê as vacinas? Ela vê como uma forma de prevenir mais de 20 doenças fatais, ajudando pessoas de todas as idades a viver mais e com mais saúde. Previne cerca de 2 milhões a 3 milhões de mortes todos os anos por doenças como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo. São essenciais para a prevenção e controle de surtos de doenças infecciosas. Bom, estamos vivendo uma pandemia, não se esqueçam. E mais, há poucos anos atrás nós estávamos por uma epidemia. E há poucos anos atrás, a gente estava numa outra pandemia, só que por influenza. E muita gente se esquece que há poucos anos, há uma década mais ou menos, nós estávamos numa outra pandemia, que nós tínhamos recursos que possibilitaram o desenvolvimento mais ágil e facilitado para uma vacina, e por isso talvez o surto tenha sido controlado. Está aí, porque a organização, muito provavelmente por isso que a Organização Mundial de Saúde vê dessa forma. Provavelmente, para algumas bactérias com já conhecido grande resistência antimicrobiana, por exemplo, nós já temos, não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos mecanismos de resistência antimicrobiana aí, que não temos antibióticos capazes de invertê-lo. Nós não temos antibióticos ou tratamento capaz de impedir que essa bactéria continue se multiplicando e continue, então, provocando a doença propriamente dita no indivíduo. Outra preocupação, outro fato sobre vacinas que a Organização Mundial de Saúde ela vê com bastante preocupação está em relação ao declínio da cobertura global, que pode ser por vários fatores e a gente vai discutir daqui a pouco. Algo interessante de se falar, mortalidade anual, antes e depois do advento das vacinas. Percebam que doenças como difteria, influenza, hepatite A, B, C, sarampo, A, B, C não, cachumba, coqueluche, pneumonia, poliomielite, rubéola, varíola, tétano, varicela, todas essas nós tínhamos muitas mortes associadas e esses números foram reduzidos ao longo da história da humanidade, do advento das vacinas, a mínimo 83% de proteção para essas, sobretudo as crianças, né? Bom, como eu falei, como as pessoas veem, algumas pessoas, né, veem as vacinas, como a Organização Mundial de Saúde vê as vacinas, como os grupos anti-vacinas veem as vacinas. Então, esse dado está muito falado nos dias de hoje, né? Mas ele não é tão novo, não. Os grupos anti-vacinas, eles existem há muitos anos e agora eles têm ganhado bastante força. Talvez por um empoderamento aí de forças, sei lá, deixa para lá. Ou por enquanto. Bom, conspirações. Vacinas são uma espécie de conspiração. É o governo tentando empurrar aquilo, a indústria farmacêutica tentando empurrar aquilo, e mais, a doença foi criada pela indústria farmacêutica ou por governos que já têm a vacina para, então, vender mais, né? Ou para derrubar economias globais. Bom, são teorias conspiratórias, elas existem, sempre existiram. Aí, talvez, né, no caso aí, seja alguém que tenha assistido Missão Impossível. Não sei se vocês assistiram aquele Missão Impossível, onde o Ethan Hunt procura a cura para uma vacina que é uma quimera, que é a doença propriamente dita, e Bellerophon
vai lá e protege contra essa quimera, né? Então, quem gosta, assiste, talvez quem não gosta, é interessante assistir. Talvez aí algumas teorias da conspiração vieram daí. Assistiram esse filme e falaram, tá aí a resposta. Bom, perigo e ineficácia, né? Muitos também acreditam que, poxa, a vacina não funciona, o que funciona é a humanidade. A humanidade hoje tem mais acesso a saneamento básico, ela tem uma condição de limpeza e cuidados e conhecimento maior, e por isso as doenças diminuíram com o tempo, e não é por causa das vacinas. Além de elas serem perigosas pra caramba, e provocarem mais doenças do que elas protegem. Bom, isso chega a ser uma bobagem tudo isso, né? Mas, por outro lado, existe alguma verdade nesse ponto. As medidas de saneamento, conhecimento sobre saúde, melhorias nos hospitais, são efeitos que melhoraram a saúde da humanidade. Nós temos alguns países, por exemplo, ou algumas regiões dentro do nosso próprio país, que se não fossem as vacinas, essas condições nunca chegaram para essas pessoas, as condições de saneamento e água potável. E elas tiveram algum tipo de proteção graças à vacina, né? Alteração de DNA. Bom, até hoje não se tem associação de mudança de DNA por causa de uma vacina. Essa é muito boa, Bill Gates, a influência do Bill Gates. Bom, eu encontrei uma explicação outro dia na internet muito boa sobre isso. Talvez isso esteja associado ao Bill Gates, que é um dos caras que mais combateram vírus na história da humanidade, ou, melhor dizendo, na história do desenvolvimento de software como o Windows. Fetos abortados. Bom, a utilização de fetos abortados para desenvolver a vacina ou promoção de fetos abortados, eu não entendi muito bem. Chip. As vacinas teriam chip para controlar a humanidade. Não. A humanidade é controlada pelo celular. Bobagem. E outras coisas mais. Bom, esse movimento anti-vacina foi incluído pela Organização Mundial de Saúde recentemente em seu relatório sobre os 10 maiores riscos globais para a saúde em 2019. E provavelmente isso deve acontecer também em 2020. Há outros pontos que eu achei interessante por aí, foi: vacinas podem causar autismo, o sistema imunológico das crianças não suporta tantas vacinas, muitas doenças já estavam desaparecendo quando as vacinas surgiram, a maioria das pessoas que adoecem foi vacinada, as vacinas são um grande negócio para a indústria farmacêutica, meu país praticamente erradicou essa doença, então não preciso me vacinar. Vacinas contêm toxinas muito perigosas. Bom, e nós temos aí, eu coloquei esse grande quadro aí com várias informações, né, a respeito desses grupos antivacinas. Eles têm uma força enorme nos Estados Unidos, né? Veja ali Bill Gates sendo retratado, veja algumas frases de algumas pessoas que diz respeito ao governo, né? Falando sobre vacina, pessoas direto ou indiretamente ligadas ao governo. Nós temos a vacina sendo associada a genocídio. Temos populares aí manifestando fortemente, bravo, cloroquina, azitromicina, zinco salvam vidas. Não queremos a vacina, nós temos cloroquina. Pô, isso é muito louco. Pode virar até uma marchinha de carnaval, né? Bom, tá aí a ideia. Bom, há outros fake, né? News do tipo, agora é oficial. Bom, você escreveu agora é oficial é porque é coisa oficial, né? Bom, você tornou um negócio mais do que uma informação simples. O FDA anunciou que as vacinas estão causando autismo. Essa é a maior bobagem histórica, associação de vacina com autismo. Nunca se conseguiu provar isso, embora isso tenha uma certa ligação feita na história. Então, aqui abaixo, aqui nós temos o Dr. Andrew Wakefield. Ele publicou um artigo em 1998 dizendo que o autismo estava associado ao desenvolvimento, a uma vacina, a tríplice, né? Que a vacina que protege contra que nós usamos até hoje, que é contra o sarampo, a cachumba, a rubéola, e provocava então o autismo. Então, algumas crianças, e ele, por ter um familiar com autismo, de alguma forma ele induziu o resultado. Então, ele selecionou aquelas crianças que receberam vacinas e tinham uma condição muito próxima ou parecida, ou diagnosticado realmente com autismo, como positivo. Selecionou crianças que não receberam vacina
um número extremamente baixo de pessoas, estatística nenhuma nesse trabalho. Ele demonstrou que aquela criança que não tinha autismo não recebeu vacina, e aí estava a resposta. Então, de forma muito sucinta, breve, sem entrar nos detalhes desse artigo, que hoje, se você procurar ele, ele vai estar nesse formato aí, como está aí abaixo, retratado, né? Retratado porque é uma inverdade. E a Lancet é uma das principais e mais importantes revistas do mundo. Mas isso deu margem às pessoas a fazerem movimentos contra vacinas, e agora, né, com um documento, com um artigo científico que tornou aquilo tudo uma verdade. Bom, falando um pouco de história, em 1903 nós tivemos a revolta das vacinas no Rio de Janeiro. Né? Oswaldo Cruz, médico sanitarista, colaborou na lei da vacinação obrigatória, que esse é um assunto que está sendo rediscutido agora. A vacina deve ou não deve ser obrigatória. Naquela época, para quem não tomasse a vacina, não poderia se casar, não poderia ter um emprego, não poderia viajar e se hospedar e até se matricular em escolas. E também poderia ter uma multa associada a isso. Então, a população na época, né, entendeu também que o governo queria de alguma forma eliminar a população, tinham vários boatos rondando, né? Teve essa então chamada revolta das vacinas. Então, isso tem que ser tomado grande cuidado, isso é uma discussão muito delicada, a questão do que o seu cuidado, até onde ele é maior do que o cuidado por todo um coletivo, até onde o governo pode obrigar ou não, ou mecanismos para isso, como isso ocorreu, para não acontecer exatamente como ocorreu no passado, mas também não deixar a coisa escancarada ou descoberta como a gente está vendo, devido a inúmeras fake news, que a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Bom, temos aí o Bill Gates, que eu brinquei, né, um pouco mais, ele desenvolveu o Windows 3.1 em 1985, fez grande sucesso. Em 1986, nós tivemos já o nosso primeiro vírus atacando o Windows, Brian Vírus, Alaska. Bom, e daí foram inúmeros outros trojans, vírus, worms e tudo mais. Para quem tem o Windows sabe que vai ser atacado a qualquer momento. Quem não foi, um dia será. Bom, mas ele, depois de rico, milionário, ele saiu da Microsoft e fundou Bill e Melinda Gates Foundation. Tá? Hoje, atualmente, ele está investindo 150 milhões de dólares no desenvolvimento de vacina para coronavírus e está reservando 100 milhões para aquisição de doses para países vulneráveis, onde nem o governo consegue adquirir essas vacinas. Então, o Bill Gates hoje virou um filantropo, um grande investidor na área da saúde. Então, você aí, por exemplo, tem uma grande ideia, tem um protótipo, está desenvolvendo alguma coisa na área da saúde, pode entrar no site do Bill e Melinda Gates e propor uma ideia, um projeto, né? Se bem fundamentado, ele pode patrocinar a sua pesquisa. É o que ele tem feito hoje, em diferentes pesquisas, né? Não é só para coronavírus, não. São diferentes áreas, sobretudo áreas que afetam crianças, que estão muito relacionadas à mortalidade em crianças recém-nascidas ou nessa idade infantil, são muito suscetíveis a doenças infecciosas de países, sobretudo em países emergentes, não, países com uma condição financeira bastante precária. Bom, aqui esse gráfico eu acho excelente, tá? Esse artigo foi publicado em 2013 sobre o país que nós estamos vendo aí embaixo, é a Holanda, e nós vemos o quê? Os casos de sarampo em vermelho, né? Quanto mais casos de sarampo per capita, né? por habitante, são as áreas onde a gente tem um vermelho mais escuro, tá? A gente percebe que essa região central, a gente teve muitos casos de sarampo. E observe nesse gráfico lateral à direita a cobertura vacinal. Quanto mais escuro nós tivermos, uma menor cobertura vacinal. Observe que fantástico, ou que terrível. Onde nós tivemos uma baixa cobertura, nós tivemos mais casos de sarampo. Seria isso uma coincidência? Não sei. Desde 2017,
pela primeira vez, todas as vacinas indicadas para crianças com menos de 1 ano ficaram abaixo da meta, que é imunizar pelo menos 95% das crianças dessa idade. O selo de erradicação do sarampo foi concedido ao Brasil em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas apenas 2 anos depois, o país encontrou em meio a um surto de doença. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, mais de 10 mil casos foram confirmados de sarampo no nosso país. Bom, nós perdemos o selo. Seria uma outra coincidência? A diminuição do processo vacinal, não, diminuição não, a baixa cobertura do processo vacinal e o aumento de casos de sarampo? É claro que tivemos outros acontecimentos aí que a gente não pode esquecer. Por exemplo, a migração de vários povos, né, de regiões de conflito, por guerras, conflito civil ou conflito de outras formas, né? Como a gente observou os acontecidos na Venezuela, onde muitas pessoas atravessaram a fronteira em busca de uma vida melhor. Isso tem acontecido também para a Bolívia e outros países da América do Sul. E nós estamos também recebendo pessoas de muitos outros países. Isso não é errado. O nosso país, culturalmente e por formação, ele é formado por diversos povos. Povos europeus, povos africanos, povos asiáticos. É a nossa grande característica, essa miscigenação da nossa população. E as guerras, né, têm feito, a fome tem feito que essa movimentação de pessoas no planeta. O que leva pessoas que não tiveram a mesma assistência à saúde ou a mesma cobertura vacinal migrarem para regiões, né, que têm essa doença de certa forma controlada. Bom, nós temos aqui também casos de sarampo em relação à cobertura vacinal. Então a gente percebe que esse é um outro gráfico recente também, de 2018, foi feito pelo DataSUS, e demonstra, né, por município, por regiões, que em 2005 nós tínhamos uma alta cobertura vacinal, né, em muitas cidades do país. Já em 2017, quanto mais vermelho o gráfico do país, quanto mais vermelho aparece no país, menor a cobertura vacinal. Então, a gente tem aí regiões espalhadas, sobretudo no norte do país, nordeste, chegando ao nordeste do país, e sul, centro-oeste e sudeste também sendo afetado, uma proporção um pouco menor, porém onde nós temos uma maior concentração populacional. Então, veja que provavelmente não foi coincidência essa baixa cobertura vacinal, que estava sendo cada vez melhor de 2005 a 2013, a gente tendo uma cobertura cada vez mais eficiente, e teve essa grande mudança para 2017. Vamos observar 2005, nós temos alguns estados ali, Roraima ainda vermelho, depois Roraima teve todo um empenho, o Acre ali, um pouco do Amazonas ali também. Já em 2017, nós temos praticamente espalhado por todos os estados do Brasil uma baixa cobertura vacinal. Como vacinologista, gostaria de ver uma estratégia vacinal. O grande exemplo é a poliomielite. A incidência de poliomielite e cobertura vacinal. Seria essa mais uma coincidência? Ali nós tínhamos até a década de 80, aí, início da década de 80, casos de poliomielite ocorrendo, mas depois com a introdução da vacina, né, via oral ou depois ela também via parenteral, né, intramuscular dessa vacina, mas de qualquer forma a via oral foi muito utilizada no Brasil, até por uma questão de propagação dessa vacina e disseminação dessa vacina de maneira mais fácil. Então a gente percebeu que é o seguinte, que após a introdução, né, dessa vacina, pouquíssimos casos ocorreram. Uma outra coincidência também temporal é que mais ou menos em 84 a gente teve uma baixa procura por essa vacina. Ou seja, nós tivemos uma cobertura vacinal abaixo dos 90%. Observe que 1 ano, 2 anos depois, a gente revê novos casos de poliomielite aparecendo. Então, a gente tem uma epidemia no Nordeste, em 86, onde vários casos ocorreram, né?
de poliomielite e, de alguma forma, por campanha, propaganda em massa, TV, jornal, nós tivemos um retorno à cobertura vacinal, né? As pessoas resolveram reacreditar na vacina e começar um novo processo de imunização. E aí a gente conseguiu, de certa forma, erradicar por mais de 30 anos por quase 40 anos, na verdade, essa doença no nosso país. Porém, essa não é uma doença que está erradicada no planeta Terra. Nós temos ainda algumas regiões endêmicas, onde nós temos a poliomielite. Nós temos a poliomielite também importada, e pessoas que foram para essas regiões adquiriram o vírus. Então, hoje em dia, a gente não pode abaixar a guarda enquanto nós não temos certeza, ou até mesmo por um prazo de tempo, da erradicação dessa doença. Como o vacinologista gosta de ver a vacina? Hoje, com todas as histórias, com todas as vacinas que já tivemos na humanidade, a gente tem a questão dos estágios, no que diz respeito ao conceito de uma vacina. É uma vacina já licenciada. A gente tem, então, a relação da incidência e a maturidade do programa de imunização. Então, inicialmente, você, ao receber a vacina, aquela população entra num declínio do aparecimento daquela doença e um aumento na incidência de pessoas imunizadas. Com o passar do tempo, as pessoas começam a não ver mais aquela doença. Então, as pessoas já começam a desacreditar na vacina, porque elas não veem mais pessoas adoecendo daquilo. Poxa, se não tem mais pessoas adoecendo daquilo, por que eu vou lá levar minha criança para sofrer, para ela chorar, para ela ficar com aquela febrinha? Não, eu não vou vacinar, não tem porquê. E aí a gente começa a ver uma nova reincidência de casos. E aí, novamente, as pessoas passam a acreditar nas vacinas. Historicamente, isso tem acontecido e ocorre com a maioria das vacinas, né? Essas daí que tem pelo menos mais de 10, 20 anos, acaba sendo uma história quase que natural das vacinas. E abaixo nós temos a questão da erradicação, que é onde é o objetivo final do desenvolvimento de uma vacina. Bom, nós também temos os grupos que lutam pelas vacinas, né? Que falam, vocês lembram da polio? Eu não. Então, vacinas salvam vidas. E outras doenças mais. Infelizmente, quando eu procurei na internet, eu achei basicamente essa figura. Não achei tantas outras. E as antivacinas, é só digitar que você encontra um monte de coisa. Bom, tudo muito interligado. Nós temos as interações humanas e ilhas de risco. Vírus Zika, há pouco tempo, até mesmo o coronavírus. O que foi? Um humano foi lá, numa região onde esse vírus estava lá quieto, provavelmente infectava alguns animais ali daquela floresta, e aí o consumo de carne, o contato, de alguma forma, esses vírus conseguiram ultrapassar essa barreira e infectaram humanos. E com o tempo, esses vírus provavelmente sofreram algum tipo de mutação e se tornaram mais virulentos, né, nos humanos, como no caso do Zika, né, onde a gente viu a manifestação clínica de algumas crianças nascerem com uma formação congênita. Então, a gente tem aí, por exemplo, que eu quis mostrar para vocês, no ano de 2018, as zonas quentes de poliomielite no planeta Terra, alguns países, né, como Índia, Paquistão, Afeganistão, Egito, Níger e Nigéria, alguns países extremamente populosos, né? Nós temos aqui do lado esse negócio aí, planeta Terra, cheio de pontinhos amarelos, nada mais é do que um mapa da malha aérea, né? Os aviões que estão aí percorrendo o planeta Terra 24 horas, né? Percorrendo de um ponto a outro do planeta Terra. Então, por exemplo, hoje em dia a gente consegue dar a volta ao mundo, né? Por avião, e está transmitindo e levando doenças de um lado, de um ponto ao outro. A pandemia do coronavírus, a gente viu como se espalhou rapidinho. Se fosse há muitos anos atrás, quando nós não tínhamos transporte aéreo e dependíamos da embarcação, provavelmente ela teria maior dificuldade de se propagar por todo o planeta. Então, os aviões seriam terríveis ou prejudiciais nessa situação? Olha, é uma balança muito complicada de se medir. Eu acredito que não.
porque também é pelos aviões que a gente consegue levar medicamentos, levar EPIs, levar equipamentos de uma maneira mais rápida e segura de um país para o outro. Então, é o bem e o mal ali a todo momento. Mas que é importante a gente entender essa dinâmica de epidemiológica, né, que hoje é quase que incontrolável, ou difícil de se, matematicamente, a gente prever muita coisa. Embora tenham estudos matemáticos excelentes de predição de epidemiológicas que são muito bons e que eles têm reproduzido uma realidade que tem se demonstrado bastante fiel. Bom, se fala também muito de imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho é o que a gente entende como cobertura vacinal capaz de proteger aquele alvo, né? Por exemplo, quando você protege crianças recém-nascidas para uma doença que afeta principalmente crianças recém-nascidas, ou grupo de idosos, por exemplo, nós temos um estudo, né, que é possível a gente determinar que a partir de tal cobertura vacinal, a gente impede que esse micro-organismo consiga ser transmitido para o maior número de pessoas. É como se a gente cercasse, né, esses indivíduos que não teriam sido imunizados, mas que por outro estarem imunizados, aquela doença teria uma maior dificuldade de chegar àquela pessoa, né? À esquerda aí nós temos uma dinâmica de infecção, né, de espalhamento. Então a gente tem uma ideia de comparativa sobre pessoas uma certa com o fechamento, né, impedimento das pessoas transitarem pelas ruas, o fechamento do comércio, abaixo, e acima um ambiente completamente aberto, como nós estamos vivendo hoje em dia, onde a dinâmica de infecção é muito maior, as pessoas têm contato uma com a outra de forma muito mais facilitada. Se a gente levar em conta ônibus, levar em conta transporte público, cinemas, teatro, ambientes fechados e tudo mais, a gente tem essa dinâmica mais acima. Então, tudo isso, os epidemiologistas quebram a cabeça para chegar a uma cobertura também vacinal adequada para se ter uma proteção. Bom, o que esperar de uma vacina é que ela tenha imunogenicidade, então que ela estimule adequadamente o sistema imunológico, que ela tenha antigenicidade, né? Não basta estimular o sistema imunológico, mas que ela seja capaz de promover uma resposta contra um antígeno, né? Contra um antígeno que promova a proteção. Efetividade, né? É a proteção propriamente dita. Duradoura, memória, né? Que a gente não precisa ser o nosso sistema imune precisa ser reestimulado inúmeras vezes, por isso uma dose única. E, obviamente, o último ponto, não menos importante, que ela seja segura. O objetivo imediato de qualquer proposta vacinal é a prevenção de doenças em indivíduos e grupos. O objetivo final é a erradicação dessa doença. E é, então, definido como um procedimento profilático com melhor custo-benefício. O que é uma vacina? Toda vacina ela tem o componente o antígeno, ou a informação genética, veículo vacinal, líquido oleoso, água, adjuvante, um potencializador da resposta, ou um modulador da resposta, e conservantes, o líquido para suspensão. Nós podemos dividir as vacinas como primeira, segunda, terceira e quarta geração. Essas gerações elas não estão relacionadas à questão de serem melhores ou piores em alguns aspectos, e sim no tempo de descoberta delas. Então, as vacinas de primeira geração são aquelas baseadas no micro-organismo como um todo, seja ele atenuado ou inativado por calor ou processos químicos. A vacina de segunda geração é baseada em subunidade ou em pequenas partes do vírus ou da bactéria ou até mesmo de um fungo, né? Então, nós temos as proteínas ou os peptídeos ou as toxinas que são inativadas ou quando elas não causam nenhum problema isoladamente, são imunizadas nesses indivíduos. Vacinas recombinantes, né, nesse caso, que a gente consegue no laboratório produzir apenas um antígeno, ou seja, apenas uma proteína muito especial, uma parte dessa proteína de um determinado patógeno para ser utilizado como vacina. Nós temos isso já ocorrendo
Por exemplo, as vacinas para HPV, para hepatite B, elas utilizam essa tecnologia de DNA recombinante, essa tecnologia de produzir apenas uma particularidade daquele micro-organismo, para que você tenha menos efeitos colaterais, para que você tenha menos risco de uma reversão dessa inativação, dessa atenuação desse micro-organismo. Bom, por que mais segura? Porque você está dando uma subparte desse micro-organismo. Ele não é o micro-organismo, ele não consegue causar doença. Então, por isso, mais seguro. Em relação a estímulo do sistema imunológico, ele é, de alguma forma, ele é mais moderado, né? Ele não é tão robusto quanto você dá a partícula inteira. Porém, os efeitos colaterais, quando você dá a partícula inteira, o micro-organismo inteiro, é maior. Algumas vacinas nós temos, principalmente essa diferença na rede privada e na rede pública, são as vacinas acelulares, ou seja, elas não têm todo o micro-organismo ali. Elas têm só componentes relacionados principalmente a essa palavra que eu utilizei, a antigenicidade, são os componentes relacionados ao que vai conferir proteção a ao indivíduo quando infectado por esse micro-organismo. Já as não acelulares, né, elas protegem da mesma forma, mas elas geralmente estão associadas a algum efeito colateral, como uma febrinha, uma dor local, né, que pode ser diminuída, porém tem um custo, né, e são mais caras o desenvolvimento delas. As vacinas de terceira geração, nova geração, são vacinas baseadas em material genético. Ou seja, a gente não está mais falando nem de uma subunidade proteica, nem de um toxoide, que é uma toxina inativada, ou do micro-organismo como um todo, seja ele inativado ou atenuado. Nós estamos falando de dar ao nosso sistema apenas a informação genética capaz dele produzir uma ou mais proteínas daquele micro-organismo. Bom, essa ideia parece, para alguns que não estão muito familiarizados, meio doida, mas, de alguma forma, é tentar copiar o que a natureza já vem mostrando para a gente. Como? Os vírus atuam dessa forma. Os vírus são parasitas obrigatórios. Eles utilizam o nosso maquinário celular para produzir novas partículas virais. O que nós fazemos é mimetizar algo semelhante aos vírus. Só que os vírus precisam de várias proteínas para formar uma partícula viral. A gente faz o quê? Informa o nosso sistema, as nossas células, a gente dá a ela informações onde ela é capaz de produzir apenas uma ou duas, algumas proteínas desse vírus, ou de vários vírus ao mesmo tempo. Ou de vírus, ou bactérias, ou micro-organismos patogênicos, ou até mesmo outras doenças crônicas, que não são só doenças infecciosas. Então, a gente consegue dar essa informação para a célula passar a produzir esses antígenos. O que é fantástico. Em termos de segurança, é muito mais seguro do que seguridade, é muito mais seguro do que vacinas de primeira geração baseadas em micro-organismos como um todo. Muito mais fácil de ser desenvolvido e muito mais rápido de ser desenvolvido. Por isso que nós estamos vendo tantas vacinas gênicas aí na corrida pela vacina contra o coronavírus. Bom, não sei se foi claro em todo. Temos também as células dendríticas. Essa é um pouco mais trabalhosa, mas ela existe. Talvez o apelo dela seja principalmente para doenças raras e alguns cânceres, que é uma vez que você precisa estimular essa célula e reintroduzi-la no indivíduo. Então, você remove essas células do indivíduo, processa ela no laboratório e reintroduz ela. Então, ela vai passar a responder por uma falha que ela não foi plenamente estimulada in vivo. Então, in vitro, você estimula ela e ela passa a produzir. Há uma diferença aqui, que eu gostaria de falar sobre vacinas e terapias gênicas. As vacinas gênicas, elas são transitórias, elas são temporárias. Para ser chamada de vacina, aquele antígeno tem que ser expresso por algum tempo. Então, aquela informação genética, ela não é permanente. Ela funciona quase como um vírus. O vírus não fica naquela célula como um todo. Porém, o vírus rompe. Em geral, ele rompe aquela célula e você tem o quadro de viremia, né? Os vírus se espalhando por várias células. É claro que tem alguns vírus que conseguem se estabelecer, ou até mesmo integrar ao cromossomo, né? Como o vírus da herpes, por exemplo, o vírus do HPV. Não é o caso. No caso, a gente está dando uma pequena informação, não é capaz de se replicar,
Então, por isso é temporário. Aquela célula também tem um tempo de vida. Todas as nossas células, ou em geral, boa parte das nossas células, elas têm um tempo de vida. Então, aquela célula morrendo, ela não é mantida para as próximas gerações. Então, você não tem mais a produção daquele antígeno. O que é interessante, porque a gente poderia estar entrando numa outra discussão, que é o desenvolvimento de uma tolerância imunológica. Não é o caso, vamos levantar isso aqui agora. Vacinas de quarta geração. Essas são muito novas mesmo. São vacinas desenvolvidas para que você tenha uma espécie de ensinar o seu sistema imunológico a se adequar a uma infecção que ele não foi capaz de debelar com sucesso. Então, temos uma vacina aí sendo desenvolvida, né? Ela está ainda em estágio pré-clínico. Torcemos muito para o investimento que chegou agora, para o início dos estágios de pesquisa clínica, né? Que envolve muito, vocês não têm ideia de quanto dinheiro é envolvido nisso. Imagina, bom, vamos deixar isso para depois. Essa vacina, então, ela é para tratar pacientes que já têm o papilomavírus, né, instaurado dentro das células do hospedeiro. A vacina para HPV, ela protege contra a infecção viral. No entanto, ela não protege mais quando o tumor está formado. Então, ali você já teve uma desregulação do ciclo celular e você precisa, então, de uma vacina ou de uma terapia que consiga, de alguma forma, subverter, alterar esse quadro de desregulado do ciclo celular, que é a proliferação de célula, que é o tumor, o câncer propriamente dito. Tá? Então, essa vacina está sendo desenvolvida lá pelo pessoal, do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas lá em São Paulo. Hoje está sob os cuidados de uma empresa formada pelo mesmo grupo. E esperamos, nos próximos anos, ter aí um grande avanço dessa vacina. Aqui é só para ilustrar mesmo, para vocês terem uma ideia das vacinas disponíveis no Brasil. São várias. A maioria é administrada de forma gratuita, ou em campanha, ou ao longo do ano. Temos como separar elas um pouco misturado, vacinas de primeira e segunda geração, mas nós temos as vacinas atenuadas, vacinas inativadas celular e temos as vacinas inativadas acelulares. Por exemplo, vacina tetânica, que é o toxoide, né? HPV, febre tifoide, hepatite B, pneumocócica, meningocócica, todas essas são vacinas inativadas acelulares. A maioria dessas somente na rede privada. Bom, em relação a um desenho experimental, quando a gente pensa em vacina, o laboratório está pensando em vacina, a gente tem que formular uma ideia, um desenho experimental. Então, para quê? A gente precisa conhecer nosso patógeno, como ele atua, como ele subverte o sistema imunológico, se ele invade célula, se ele não invade, se ele infecta, se a infecção dele é por via aérea, se é por mucosa respiratória, mucosa intestinal, se ele afeta outros órgãos, outras células. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, porque nós precisamos debater muito. O que vai ser mais protetor? A imunidade passiva? A imunidade adquirida? A imunidade passiva, a melhor representação disso é o aleitamento materno, onde você tem a transferência de anticorpos, seja pelo leite, ou também a imunidade passiva via transplacentária. E temos a imunidade adquirida, aquela onde o sistema imunológico daquele indivíduo induz uma resposta contra o agente alvo. Imunidade inata e imunidade adaptativa, hoje cada vez mais esses que didaticamente eles eram separados em dois grandes grupos, a interação entre eles é cada vez maior. Então, uma boa estimulação da imunidade inata vai levar, consequentemente, uma resposta de imunidade adaptativa mais eficiente, mais duradoura. Temos que entender também o estímulo adequado. Imunidade mucosa, imunidade sistêmica, imunidade celular. Alguns anos atrás, nós separávamos muito também esses grupos de imunidade mucosa, sistêmica e celular. Hoje, ou separando aqui em dois grandes blocos, imunidade humoral e imunidade celular, hoje a gente vê que para alguns patógenos nós precisaríamos de um misto dessa resposta, e essa resposta, em algum momento, possa ter um braço mais celular, em algum momento mais humoral, né? A resposta prioritária por anticorpos. Então, tudo isso deve ser levado em conta num desenho experimental. Os antígenos imunizantes, sua natureza, micro-organismos vivos, mortos, atenuados, substâncias purificadas de natureza proteica, polissacarídica, tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, substâncias polissacarídicas
elas não estimulam muito bem o sistema imunológico. Então, a gente precisa associar ela a outras, por exemplo, algumas proteínas, seja do patógeno ou de outros micro-organismos. Informação genética, será que é interessante a gente, e baseado em informação genética, em relação à resposta que a gente quer para aquele patógeno? Então, um bom estudo da literatura aqui se faz essencial para a tomada de decisão na hora de um desenho experimental para um alvo que a gente pretende desenvolver uma estratégia vacinal. Temos hoje em dia sistemas de direcionamento, né? Material de natureza biótica e abiótica. Hoje nós temos, para que esses materiais, eles são para proteger e até mesmo direcionar esse antígeno para o local adequado. Temos abióticos, microcápsulas, proteossomos, lipossomos, ouro helicoidal, várias substâncias que ajudam a veicular melhor esse antígeno ou esse agente antigênico. Veículos bióticos, né, que são os vetores, né, algumas vacinas que a gente está vendo por aí sobre o coronavírus, tem vírus atenuados, vírus recombinantes, né, nós também temos outros arsenais de veículos bióticos, como bactérias atenuadas, tecidos vegetais, bactérias probióticas ou bactérias benéficas carregando antígenos. Então, temos várias propostas, um arsenal de informações que a gente poderia utilizar para o desenvolvimento de uma nova estratégia vacinal. Outros aspectos relevantes que a gente tem que ter está relacionado à via de administração, correlatos indicativos de proteção. Então, por exemplo, para alguns agentes infecciosos, nós não temos como desafiar aquele indivíduo, né? Experimentação animal, inclusive, em alguns casos também nós não temos. Por exemplo, o vírus HIV é um dos grandes empecilhos, também um dos grandes desafios no desenvolvimento de uma boa vacina está por não conseguirmos um modelo animal adequado para a infecção do vírus HIV. Então, a gente também não consegue evoluir muito, não conseguimos evoluir muito nessa questão, até por essa barreira de espécie. Em relação à segurança em vacinas, então, como todo medicamento, as vacinas, elas requerem testes clínicos, precisam de aprovação de vários conceitos e garantias nos ensaios pré-clínicos. Então, por exemplo, aqui, quando se fala no ensaio pré-clínico, tem toda aquela base, né, da experimentação animal, onde a gente tenta mimetizar o que vai acontecer lá na frente com o ser humano. Então, imunizar animais distantes, imunizar animais recém-nascidos, imunizar animais jovens, imunizar animais mais velhos, né? Então, tudo isso pode ser mimetizado e é preconizado que se faça isso para você ter uma maior segurança no que diz respeito à chegada no ensaio clínico. As vias de administração, né? Para algumas vacinas, nós temos aqui a via oral, intramuscular, subcutânica e intradérmica. Temos também as vias de glucose, olha que interessante. Muito pouco explorada, mas bastante pesquisada. Então, as vias de mucosa, elas recebem um estímulo, a depender do sítio de inoculação, você tem uma boa resposta em outros locais. Lembra lá aquele sistema Gauch, né? Você tem uma ligação do sistema sobre o sistema imune de mucosas bastante associado, né? Então, nós temos, por exemplo, quando a gente imuniza por via oral, nós temos uma boa resposta de mucosa na cavidade oral, nasal, temos também as glândulas mamárias também produzindo bastante anticorpos, temos também, sobretudo, a presença de uma boa resposta de anticorpos no intestino grosso e parte do intestino delgado. Já a imunização nasal estimula muito bem o sistema pulmonar, a mucosa nas vias respiratórias e, curiosamente, a cavidade vaginal, que por via oral, por exemplo, não estimula muito bem. Já a imunização retal, ela tem uma certa deficiência de estimulação, ela estimula só localmente na região onde foi introduzida a vacina. Da mesma forma, a vacina por via vaginal, e olha que curiosa, quando você estimula por via vaginal, você não tem uma resposta de mucosa respiratória, mas o contrário acontece. Então, isso tem sido discutido, tem sido visto por vários autores, e é bem curioso. Em relação a inovações tecnológicas, né, nós temos os novos sistemas de entrega,
Então, imunização transcutânea parece muito com aqueles emplásticos para dor, ou até mesmo anticoncepcionais, que são utilizados por adesivos, né? Temos a biobalística, né, que projeta um spray de alta pressão de gás, né, muitas vezes utilizado gás hélio, para introduzir o antígeno nas camadas da pele. Eletroporação em vivo, parece um absurdo, mas é bem interessante. Então, são colocados eletrodos, você toma um pequeno choquinho e aquele antígeno projetado para dentro das suas células, né, nas camadas inferiores da pele. Temos também o aerosol por via nasal, nanoagulhas, então são pequenos chips que, quando são ali recobertos, né, imersos em antígenos, quando são depositados na pele, né, em uma forma de adesivo ou um pequeno contato, eles são então projetados. Quem já experimentou fala que não sente nada, absolutamente nada, parece apenas um adesivo, e você tem a liberação desse antígeno em uma resposta satisfatória. Temos as VLPs, os vírus parecidos com partículas, né, ou partículas parecidas com vírus. Então, na verdade, sinteticamente, nós produzimos essas proteínas, as proteínas que formam o capsídeo do vírus. Em vitro, esse capsídeo gera um rearranjo e se assemelha muito à partícula viral, só que sem o material genético. Ou seja, essa partícula viral ela é limitada. Ela não consegue replicar, ela não consegue produzir outras partículas virais. E tem algo muito interessante sobre isso, porque a resposta imune muitas vezes está associada ao tamanho da partícula. Então, o tamanho aqui importa sim, o tamanho aqui é documento. Então, uma boa resposta para um vírus que tem um tamanho X, se nós temos algo que se assemelha ao tamanho dele, muito provavelmente a gente terá uma resposta mais eficiente, mais adequada para esse micro-organismo. Isso é regra? Não, não é regra. Mas os dados científicos têm demonstrado que isso é um bom caminho para se pensar no desenho experimental de uma nova estratégia vacinal. Bom, e aí eu entro num aspecto que é a pesquisa básica. A pesquisa básica tem esse nome básica, e algumas pessoas interpretam muito mal como básica, como algo básico, algo basicão, algo fácil, algo simples. Mas não. Pesquisa básica, gente, pesquisa de base. Talvez seria uma melhor tradução para essa palavra. É a pesquisa que sustenta todas as outras. Então, bioprospecção de novos compostos, síntese de novos compostos. Aqui nós temos também um papel muito importante da inovação, ou seja, pegar aquilo que já existe e melhorar, e às vezes melhorar e muito, né? Então a gente consegue tudo isso na pesquisa básica. Então, muitas vezes, o produto que está lá na pesquisa clínica volta para a pesquisa básica e aí a gente começa a compreender alguns saltos que a gente está vendo na ciência. Assim, poxa, mas algo demora tanto, mas por que agora está sendo mais rápido? Nós já tínhamos algo encaminhado e que de alguma forma foi trocado uma ou outra substância com investimento e interesses, e aí você tem então uma aceleração desse processo. Fase pré-clínica, essa fase é muito interessante, é onde ocorrem os testes de produto em meio de cultura e animais, né? Por se tratar de vacinas, o uso de animais é possível de não ser associado. Não há como a gente fazer isso in vitro. Em cultura de célula, a cultura de célula não tem uma comunicação tão complexa como o sistema imune e a formação, a embriogênese do indivíduo, de outros animais, também é algo tão complexo que a gente não consegue mimetizar in vitro. Então, se trata de vacina, chega a ser bobagem alguém falar que dá para se trabalhar com vacina ou desenvolver vacina sem ensaios em animais. Até porque nós temos um fenômeno que aconteceu alguns anos atrás, que é o fenômeno do uso da talidomida, que eu recomendo não ficar muito extenso, que vocês leiam a respeito, que, por exemplo, ali foi feito o uso apenas de um tipo de animal,
e não demonstrou nenhum efeito teratogênico da talidomida, mas quando ela foi administrada em humanos, o efeito foi bastante deletério. Indivíduos que nasceram com encurtamento de membros, e até hoje nós temos casos acontecendo de talidomida. Bom, a fase pré-clínica possui divisões e que diferentes animais, concentrações são testados, né? Então, camundongos, cães, primatas, dependendo de qual a aprovação do investimento e da necessidade do avanço, né, que aquela pesquisa vai tendo, esses animais vão sendo testados. O pré-clínico orienta sobre a possibilidade do medicamento ou vacina, né, no que diz respeito ao futuro do uso dele. Então, tentando mimetizar, de alguma forma, prospectar o que vai acontecer lá na frente, ou a que tipo de público, por exemplo, ele deve alcançar, ou que ele pretende alcançar. Em relação à segurança, né, muita coisa se fala sobre segurança, muitas pessoas eu tenho escutado, né, populares, a preocupação, por exemplo, com a vacina do coronavírus e tudo mais. Bom, aqui vai um pouco da explicação de como funciona esse mapa, esse grande esquemão que existe no Brasil, que diz respeito não só a vacinas, mas tudo que vai ser administrado em seres humanos. Então, nós temos o CONSEA e o CEA, como órgãos reguladores de experimentação animal. São eles que avaliam as questões éticas, bioéticas, que diz respeito aos animais. CEA, o CONSEA e o CEA. Bom, essa é a parte pré-clínica, a parte onde você vai utilizar animais e experimentação. Em alguns raros casos, também a gente tem comitê de ética e pesquisa humana, quando a gente precisa de alguma amostra humana, mas que não vai fazer experimentação humana aqui, mas vamos deixar isso um pouquinho de lado. Bom, então a gente tem o desenvolvimento, publicações, resultados, temos a brochura científica, né, a produção das informações científicas relevantes. Aquilo tudo sendo aprovado, né, a gente então vai para as boas práticas de fabricação e controle de produtos para a saúde, né? A gente tem que ter esse produto sendo feito nessas condições. E, novamente, né, ali a gente estava na pesquisa básica, agora a gente chega para a pesquisa pré-clínica, porque nós temos lotes produzidos em condições seriam utilizadas, condições semelhantes a que seriam utilizadas ou idênticas a que seriam utilizadas em seres humanos, novamente sendo utilizadas em animais, para ver se esse efeito se mantém. Esse investimento é muito caro nesse momento também, se ele mantém as características que estavam sendo vistas na pesquisa básica. Então, o que a gente está vendo aqui é reprodutibilidade, certificações, resultados dentro de todo esse conjunto. Isso tudo dando certo, né? E porque alguns me perguntam, mas houve tempo de tudo isso para as vacinas para coronavírus? Algumas não. Algumas não passaram por isso porque já pegaram estratégias e esquemas que já estavam em andamento e somente foi alterado a informação daquele antígeno ou de uma determinada particularidade. Outras passaram por esses estágios pré-clínicos, né, com bastante investimento. Você tem a possibilidade de ter vários animais, várias equipes trabalhando, vários laboratórios trabalhando dentro de um mesmo objetivo e você consegue avançar. O que é muito difícil, mas é possível. Aí você submete isso à Anvisa e ao Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP e os comitês de ética, os CEPs, né? Então, tudo isso é inserido numa plataforma, então, que você precisa ser aprovado, todos os documentos, todos os materiais necessários precisam ser aprovados por esse comitê ou pelo CONEP. Geralmente pelo CONEP, não é pelo comitê, porque como envolve intervenção em seres humanos, o CONEP é que analisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tem que aprovar esse novo produto, esse novo medicamento, você tem que apresentar todas as certificações solicitadas. Então, a produção de lote compatível dentro dos padrões do EPF, a fabricação de vacina e também do placebo. Geralmente é contratado uma organização representativa para a pesquisa clínica ou centro de pesquisa clínica já consolidado, onde a gente vai ter ali o trabalho de muitos profissionais, alguns relacionados à saúde,
outros são advogados, administradores, contadores, estatísticos, toda uma equipe que vai fazer essa interlocução entre o setor produtivo, entre a produção, a indústria farmacêutica, né, e os hospitais, que por sua vez terão recrutamento dos indivíduos que serão testados. Quando a gente fala nesse ensaio clínico randomizado, ou seja, aleatório, ele pode ser duplo ou triplo cego. Geralmente é duplo cego, onde nem o médico, nem o paciente sabe que ele está administrando. Tá? Então não sabe se é vacina ou se é placebo, se é uma droga ou se é placebo. Triplo cego é quando nem o médico, nem o paciente, nem o primeiro analista, aquele que vai pegar os primeiros dados e analisar, sabe se aquele indivíduo recebeu placebo ou não. Isso que configura o triplo cego. Então, o que acontece? Quem sabe o que é o que são essas empresas, esses intermediários que fazem esse papel todo de entregar as amostras, ou às vezes o laboratório entrega as amostras, claro, mas é eles que sabem manter o controle pelo número. Essas amostras não podem ser identificáveis, ou seja, não pode ter um líquido amarelo e outro branco. Só um número seriado, onde quem sabe é só a empresa. Isso é muito importante para manter a segurança ética e confiabilidade desse novo produto, dessa nova vacina, desse novo medicamento. Por isso que esse esquemão todo é muito caro, porque no teste clínico fase 1 são poucas pessoas, fase 2 já aumenta exponencialmente essas pessoas, fase 3 então são milhares de pessoas. Então imagina o custo disso tudo, o custo operacional de tudo isso. Tá? Então é interessante porque da mesma forma essas empresas contratadas, né, elas dão a informação tanto para o laboratório que produziu essa vacina, esse medicamento, como também para as agências reguladoras. Isso tem que ser porta aberta, isso tem que ser transparente. Então, todos ali estão sabendo o que está acontecendo. E por isso que há pouco tempo nós tivemos uma paralisação de algumas da vacina de Oxford, que foi tão falada. E recentemente, eu acho que uma segunda também teve algum problema. Gente, isso está na mídia, e o Covid está na mídia. Mas vou mostrar para vocês aqui um site muito interessante, que é o clinicaltrials.gov. Vocês podem pegar lá agora e entrar. E tem também o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Mas o clinicaltrials.gov, ele retrata todas as vacinas ou todas as intervenções medicamentosas que estão ocorrendo ou ocorreram com a população. Isso é muito interessante, porque isso é transparência, isso é segurança, isso é mostrar o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente fala sobre vacina de DNA. Vacina de microRNA é uma coisa nova, nunca foi usada em seres humanos. Não é bem assim. Se a gente for lá ver, nós temos inúmeras pesquisas, inúmeros trabalhos, em várias fases clínicas para HIV, para câncer e outras doenças. Então, uma certa cautela na hora que a gente fala isso, que a gente pode consultar rapidamente o clinicaltrials.gov e a gente vai ver tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Por exemplo, eu digitei a palavra ali vacinas e apareceu isso. 129 na América, 530 nos Estados Unidos, 83 na África. A gente consegue entrar no site, olhar o que é no Brasil, o que é em outros países aqui da América do Sul. Mas isso é sobre vacinas que estão sendo pesquisadas hoje. E não é só Covid. Existem outros problemas. Tem várias vacinas que não estão recebendo o mesmo investimento, seja público ou privado, mas que estão aí, né, sendo desenvolvidas. Então, o ensaio pré-clínico é isso aí. Tem a parte do desenvolvimento, a pesquisa de base, a pesquisa básica, se preferirem, o ensaio pré-clínico e o avanço, a tentativa de avanço do ensaio clínico propriamente dito. Bom, depois dessa interrupção, nós temos a fase clínica, fase 1, pequeno grupo, saudável, verificar dosagens e efeitos colaterais. Fase 2, grupo potencialmente maior, né, o dobro, no mínimo o dobro, o triplo de pessoas, onde a gente vai ver também sempre olhando se é seguro, se não teve efeitos colaterais e se ela induziu uma boa resposta imune, protetora ou não.
Já no fase 3, nós temos um grupo muito maior, um grupo heterogêneo de pessoas. Eu vou passar o slide, que o próximo é bem mais interessante de você ver. O fase 3, ele é muito cêntrico, onde vai avaliar a segurança, a eficácia e a variabilidade genética que nós temos na nossa população. Como é que vai fazer estudo genético? A gente sabe que algumas variantes, né, podem funcionar muito bem numa determinada etnia e em outra não. Então o Brasil é bem interessante. No Brasil, nós temos uma miscigenação enorme. É interessante se realizarem pesquisas aqui. Aqui é um grande campo de pesquisa. Olha, as pesquisas com o coronavírus têm demonstrado isso, viu? Bom, uma vez aprovado na fase 3, nós chegamos à fase 4, que é pós-comercialização. Todos os produtos que são administrados no indivíduo, sejam eles vacinas ou medicamentos, eles nunca saem do estágio de pesquisa, eles estão sempre na fase 4. Quando a gente olha a bula de um medicamento, provavelmente com 10 anos de espaçamento, a gente vai ver que os efeitos colaterais eram uns e agora tem mais alguns outros. E a gente começa a ver algumas bulas, por exemplo, efeitos colaterais mais ou menos frequentes. Tá? E esqueci de falar para vocês que geralmente eu vejo a pesquisa como uma ampulheta, como está aí do lado. Eu teria ter falado isso lá atrás. Mas por quê? A pesquisa básica, ela está na base dessa ampulheta. Então, o volume de trabalho, não é que você vai trabalhar menos, mas a gente vai concentrando. Então, por exemplo, a pesquisa de uma vacina, né? Às vezes a gente tem vários antígenos, várias estratégias, e isso vai afunilando até que a gente chega a um melhor, algo que a gente, no ensaio pré-clínico, selecionou como aquilo que é mais promissor. E daí nós começamos a pesquisa clínica, propriamente dita, com um grupo pequeno, com menor gasto de recurso financeiro. E isso vai crescendo de forma extremamente exponencial. Então, o número de pessoas aumenta, dificuldade aumenta, dificuldade de monitoramento aumenta. Então, o gasto é muito elevado. Por isso que algumas vacinas não conseguem até mesmo ir muito para frente por falta de investimento. Não só porque teve algum problema relacionado. Eu mesmo conheço uma vacina muito boa para a Escherichia coli enterotoxigênica que teve que ser, de certa forma, pausada, né, a sua evolução nos ensaios clínicos por falta de investimento. Talvez por ser uma doença que afeta principalmente pessoas em países subdesenvolvidos. Muitas pessoas não gostam desse termo, mas de fato são países subdesenvolvidos, né? Querem que use em desenvolvimento, né? Poxa, mas não é subdesenvolvido. Bom, não se tem o investimento que se esperava. Bom, o tempo para a elaboração de cada vacina, né? Olha, o tempo recorde para a elaboração de uma vacina foi de cachumba, com um tempo de mais ou menos 4 anos. Essa vacina ainda passou por um processo de melhora ao longo dos anos, tal, mas a gente tem essa vacina de cachumba por 4 anos. Nós estamos provavelmente próximos a bater esse recorde com uma vacina sendo desenvolvida em 2 anos, 1 ano, mais ou menos, né? A vacina do coronavírus. Por quê? O investimento que está sendo dado a essa vacina é algo assustador, né? Nunca na história da humanidade nós tivemos isso. São tantas estratégias e tanto investimento de várias empresas que esperamos aí ter essa vacina o quanto antes, ou as vacinas, né? E falando dele, né, sai da mídia e tudo mais, e causa grandes problemas, né? Já provocou mais de 1 milhão, esse dado aí que está um pouco atrasado, né? Porque já provocou mais de 1 milhão de mortes no mundo, já quebrou essa barreira. É um vírus que está causando muitos problemas, não só relacionados a mortes, doenças de pessoas, a manifestação clínica das pessoas, mas também muitos problemas econômicos, muitos debates políticos sobre isso, muitas polarizações políticas sobre isso, mas a parte científica que nos leva à discussão aqui, que é um vírus, né? Vocês já estão vendo ele aí do lado, muito simples, né? Nós temos algumas espículas, nós temos o material genético dele, que é um RNA, recoberto por um envelope, e hemaglutinina, né? Que são alguns componentes que o vírus tem, que possibilitam ele a conseguir, de alguma forma, interagir com a célula do hospedeiro, infectar a célula do hospedeiro, e se multiplicar e provocar toda a manifestação clínica que algumas pessoas têm e outras não,
que ainda é uma grande incógnita para muitos de nós. Só para lembrar mais uma vez, a gente não tem só problema de coronavírus. Aqui na Bahia, por exemplo, registramos um aumento de morte recentemente por H1N1. Dados da Secretaria de Saúde do Estado relataram que tínhamos 248 casos confirmados e 27 mortes associadas a H1N1, ou seja, muito superior à letalidade que a gente está vendo por coronavírus pelo SARS-CoV-2. Então, muito cuidado. Existe vacina para H1N1. As pessoas também não estão indo vacinar, seja pelo meio do coronavírus, seja pela descrença. Algo vacinal para a Covid. Outra coisa muito interessante. A gente ainda precisa conhecer muito sobre esse vírus, mas a gente, em tão pouco tempo, nunca conheceu tanto sobre o micro-organismo. Então, hoje a gente sabe como é a interação desse vírus com o nosso sistema, como ele invade nossas células, a qual receptor ele se liga. Então, isso faz com que a gente pense rapidamente em elaborar propostas vacinais. Uma delas é a neutralização, baseada em anticorpos, nessas regiões onde está associado à ligação do vírus com as células hospedeira. Outro ponto interessante é a questão do desenrolar de resposta imune e da viremia ao longo dos dias de uma pessoa infectada, né? Então, sintomas, e quando isso foi muito bom para auxiliar no diagnóstico, né? Então, isso no começo era muito atrapalhado pela falta de experiência e conhecimento sobre o vírus, então nós tínhamos uma dificuldade de detecção. Hoje nós temos ferramentas melhores, né? Nós temos o real-time utilizado para a detecção da partícula viral, do RNA do vírus, de algumas porções do RNA do vírus. Nós temos hoje também uma ferramenta muito boa, muito interessante, que é a detecção dos antígenos virais. Alguns hospitais, alguns laboratórios já têm esse recurso. Aqui em Ilhéus e Itabuna, os dois maiores hospitais, eles já têm equipamentos para isso, eles são muito bons, né? Nós temos também a detecção sorológica desse vírus, que tem sofrido um papel de amadurecimento, de entendimento, de apresentação, de como esse antígeno deve estar apresentado, ou seja, como ele deve ser purificado, que porção é mais conservada para você ter uma melhor detecção, como essa proteína deve ser produzida, então se ela deve ser glicosilada ou não, se ela deve ser produzida em procarioto ou eucarioto, para dar uma melhor confiabilidade nesses resultados, né? O que a gente tinha é que logo no começo da pandemia nós já tínhamos kits praticamente prontos, sem conhecer exatamente essa dinâmica de resposta de anticorpos, né, contra o vírus. Então, o vírus é muito simples, como qualquer partícula viral. Nós temos proteínas relacionadas à superfície viral, proteínas não estruturais, né? Só para adiantar da hora, deixar um pouquinho mais rápido. Temos a informação de como essas proteínas se comportam, de como é o rearranjo dessas proteínas. Nós temos a proteína spike, né? Que compreende essa proteína de ligação e de relação com a proteína da angiotensina 2. Então, ela é dividida em duas subunidades. Então, essa proteína, hoje a gente já tem esse conhecimento, há alguns meses, na verdade, a gente já tem esse conhecimento que essas proteínas elas se interagem e possibilitam a entrada do vírus na célula, né? Então, se tem ali a ideia, como a gente vê ali, o agente inibidor, né? Que ali, uma molécula, seja ela medicamentosa, seja um anticorpo, ali o sítio-alvo para se interagir e conseguir o bloqueio. Então, essa região conhecida como RBD. Os epítopos, isso tem um papel muito interessante no que diz respeito ao diagnóstico. Quando a gente olha uma proteína assim, a gente tem diferentes maneiras de olhar para ela. A gente pode olhar ela como um epítopo linear ou como um epítopo conformacional. E, além disso, existem outros eventos pós-traducionais, como a glicosilação, que podem ser necessários e ocorrerem, como a gente tem visto nos últimos trabalhos. Então, o epítopo linear, como a gente vê aqui nessa imagem à esquerda inferior, é a sequência de aminoácidos linear.
No entanto, as nossas proteínas, elas têm essa conformação terciária, quaternária, né, tridimensional, o que muitas vezes um anticorpo não reconhece esse epítopo na forma linear, e sim diferentes porções. Então, como a gente vê nessa imagem abaixo, ou nessa daqui. Então, você vê ali, à esquerda, os resíduos contínuos, né? Então, regiões lineares, onde a proteína está linear. Agora, um anticorpo muitas vezes reconhece, assim, resíduos conformacionais. Então, são diferentes partes da proteína. Geralmente, em aula, eu pego uma espécie de um novelo de lã e marco aqui, ó, o anticorpo deve interagir aqui. Você pinta esse novelo e quando você estica ele, você percebe que essas duas marcações ficaram muito separadas. Ou seja, se você produz uma proteína que não tem a mesma conformação da proteína nativa, quando a gente vai fazer o diagnóstico serológico, esse anticorpo que foi produzido contra o vírus não vai reconhecer essa proteína. Mas a sequência é a mesma, só que ela não teve aquela conformação igual à proteína nativa. Ok? E epítopos para a célula TCD8. Muitos trabalhos, muitas vacinas preocupadas com a resposta humoral. Porém, nós temos também a resposta celular. Seria interessante uma resposta mista? Então, isso é uma perguntinha que fica aí no ar. Os trabalhos, eu vejo poucos relacionados a isso, alguns iniciando alguma discussão sobre isso, mas a gente deve também pensar, sim, sobre essa questão. Por que algumas etapas não parecem seguir exatamente essa ordem, né, que eu apresentei para vocês até agora? A gente está vendo aí no coronavírus algumas etapas sendo puladas ou não sendo solicitadas, questionadas ou realizadas. Como eu disse, às vezes você tem uma proposta que já estava em andamento para uma determinada coisa, né? E você, para alguma determinada coisa, desculpa, para um determinado micro-organismo, muito semelhante ou não, e você então modifica aquele sistema sensivelmente e aposta, né, investe naquilo para demonstrar de alguma forma se esses dados corroboram, se eles se mantêm, se eles são seguros e pode-se acreditar que essas informações são compatíveis. Então, por exemplo, vírus atenuados, inativados, ou subunidades, vetores virais, DNA ou RNA, já são propostas que já estavam em andamento, inclusive para o próprio coronavírus, não o SARS-CoV-2, mas o coronavírus 1. A gente já tinha algumas pesquisas em desenvolvimento, inclusive aqui no Brasil, o desenvolvimento de vacinas para esses vírus. Então, isso adiantou algumas pesquisas. Fizeram que algumas etapas fossem puladas no que diz respeito à pesquisa básica, não aos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, eles nunca são pulados, né? Então, a gente nunca pula para o ensaio clínico 3, do 1 para o 3, ou deixar de fazer 1 e 2 para o 3. Então, isso é rigorosamente, né, internacionalmente, há uma convenção de que se tenha que realizar todas essas etapas e que tenha o monitoramento, que geralmente, o que está também agilizando bastante é que essa fiscalização ocorre ao final de processos. O que a gente está vendo, inclusive aqui no Brasil, é o acompanhamento em tempo real. Isso agiliza bastante, inclusive tomar as decisões do tipo paralisar, continuar, aprovar isso, discutir, mudar alguma coisa. Então, isso adianta muito. Então, quando o governo está interessado, o setor privado está interessado, a comunidade está interessada, a comunidade científica, a comunidade como um todo pressiona, isso de alguma forma tem impulsionado, agilizado bastante essa proposta. Vacinas para a Covid-19, em números. Então, esse número já mudou, tá? Hoje você coloca uma coisa, semana que vem já é outra. Então, a gente já tem quase mais de 200 ou 300 ensaios pré-clínicos. Acho que você, em fase 1, assim, a gente tem acho que mais ou menos 70, 50, preciso confirmar isso. Vacinas em fase 3, bastante promissoras, nós temos 7. Então, um investimento muito grande. Né? Outro investimento que agora está começando a se discutir é o investimento em agulhas e seringas, por exemplo.
hoje, uma estimativa que se a gente tivesse que desenvolver agulhas e seringas individuais para cada processo de imunização para toda a população, não teríamos a produção suficiente, pelo menos, precisaríamos de pelo menos 2 anos para ter uma produção suficiente capaz de uma imunização por toda a população do planeta Terra, né? São quase 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, são novos problemas que estão surgindo, que eles têm que ser solucionados, inclusive a produção de vacinas. Não se dá para a gente agora decidir interromper a produção de uma vacina ou de uma fábrica para começar a ter mais espaço para produzir uma vacina para o coronavírus, que é algo que é ilógico, chega a ser desumano. Temos várias empresas aí, né, que já, inclusive, colocaram seus preços de mercado, né, algumas $5, $15, $30, 60, aproximadamente $60. Mas existem outras formas de pagamento dessa vacina, né? Por exemplo, o licenciamento da produção dessa vacina diminui bastante o custo dose, mas é um investimento inicial maior, porque você patrocina aquilo, você tem a licença de produção. Então, são algumas coisas novas que têm saído aí sobre a vacina para o coronavírus. Mas não deixem de esquecer que existem muitas outras vacinas sendo desenvolvidas no mundo, mas que não recebem a mesma cobertura midiática como o coronavírus tem recebido. Bom, aqui é quase uma brincadeira, que eu recebi um áudio, não sei se vocês receberam, de uma senhorinha, como muitos outros, e gostaria de comentar ele um pouquinho com vocês. Ela fala sobre vacinas, com bastante propriedade. Dando muito essas vacinas, já avisei a Vivi, vacina da China, vacina de Oxford, vacina da Pfizer, americana, patrocinada pelo Bill Gates, são vacinas genéticas. Quase acertou. A vacina chinesa, ela não é genética, tá? A vacina chinesa, estão falando, é uma vacina baseada em vírus inativado quimicamente. Então, não é genética. E, veja, quando fala de Bill Gates, parece que ele é um ser perverso, um filho do capiroto, né? Alguma coisa assim. Não sei muito bem o porquê essas pessoas pensam isso. Talvez por ser um empresário bem-sucedido, não sei. Mas parece que, pelo menos para algumas pessoas, se for patrocinado por Bill Gates, a coisa não é boa. Nós estamos acostumados com vacina com vírus vivo, atenuado ou vírus morto, que são as vacinas seguras. Essa genética é com DNA recombinante. Procurem no Google. Vacina com DNA recombinante ou com RNA mensageiro. São vacinas genéticas com modificação do DNA do vírus. Eles recombinam em células de chimpanzé para amenizar o vírus. E depois eles recombinam com plasmídio, que são seres unicelulares. Aqui tem várias informações bastante interessantes e intrigantes, por que não? Bom, vacinas de DNA recombinante, vacinas utilizando a técnica de DNA recombinante, já temos algumas, a da HPV, da hepatite B, por exemplo, e outras baseadas em subunidades, elas também, hoje em dia, estão sendo, de alguma forma, inovadora, produzidas pela técnica de DNA recombinante. Nada mais é do que, bom, só fazer uma pausa. A insulina, minha filha, é baseada em DNA recombinante. Ela é produzida em bactéria. A bactéria não produz insulina. Ela produz insulina porque a gente utilizou a técnica de DNA recombinante. A gente, a partir do RNA mensageiro humano, a gente fez um cDNA que depois a gente conseguiu clonar isso numa bactéria e produzir a insulina e outros hormônios todos que a gente utiliza, não só vacinas, com técnica de DNA recombinante. Não tenho conhecimento de qualquer vacina que tenha sido passada em chimpanzé para se ter alguma atenuação. O que tem é um adenovírus que infecta principalmente primatas,
primatas não humanos, e está sendo utilizado como vetor, porque ele tem uma infecção mais branda, ele não tem tantos efeitos colaterais, então o ser humano não foi tão exposto a esse adenovírus ainda, então provavelmente ele responderá bem a esse adenovírus, mas que ele é utilizado como um veículo vacinal. Ele leva a informação gênica ou antígeno para o hospedeiro, tá? Acho isso. Isso é muito estranho, nós nunca tivemos. Já foi testado em animais, não deu certo em porcos. Por que é perigoso? Porque pode desenvolver doença autoimune irreversível em pouco tempo. Nenhum dado na literatura sobre doença autoimune irreversível em pouco tempo. Ou em longo tempo, médio tempo. A vacina de DNA, ou vacinas gênicas, elas já são trabalhadas desde 1990, foi o primeiro artigo publicado, utilizando camundongos, né, mamíferos, pequeno porte. Desde então, animais e seres humanos também já foram testadas essas vacinas, sobretudo para HIV, algumas tentativas de induzir uma resposta terapêutica para câncer, para vários cânceres. Então, vacinas em humanos baseadas em DNA já foram feitos ensaios clínicos e alguns ensaios clínicos estão em andamento. Nós ainda não tivemos o mesmo investimento ou o mesmo sucesso ainda como as outras vacinas já tiveram. Mas efeitos colaterais utilizando a vacina DNA, em geral, são menos frequentes do que o que tem sido visto com outras abordagens vacinais. Uma outra desconfiança nossa, que é o nosso maior medo, é você modificar o padrão genético das nossas células e produzir câncer a médio e longo prazo. Então, pelo que eu tenho lido, tenho estudado e conversado com outros colegas, ninguém quer tomar essas vacinas malucas, mal testadas. Então, esperem até que aconteça. Então, é isso. Ela diverte muito bem, é muito bom. Ela fala sobre esperar, aguardar. E, claro, tem que esperar, aguardar. Essas vacinas não estão sendo utilizadas na população, elas não foram licenciadas. Está ocorrendo ensaio clínico de massa. Milhares de pessoas estão sendo testadas de diferentes etnias, com diferentes características de idade, comportamento, para justamente verificar se essa vacina não só é segura, como também eficiente, como ela é também capaz de proteger. Então, nenhuma agência vai liberar uma vacina ser aplicada em população mundial sem esse rigor, sem esse tratamento técnico de segurança. Né? Para encerrar, então é isso aí. Fazer as coisas que tem que fazer na rua, não ficar em aglomeração, usar máscara, lavar muito a mão. A transmissão é oral e mão, né? Álcool gel, essas coisas. Então, essa é a minha opinião. Aí vocês decidem, procurem vacina DNA recombinante no Google e decidam, né? É isso aí. A recomendação dela deve ser seguida quase que rigorosamente. A boa higiene, uso de máscara, lavar as mãos, a infecção, a contaminação, ela pode ser dispersada pela boca, pelo nariz, né? Os aerosóis, os tão famosos aerosóis. No entanto, a contaminação ocorre, a mão é um intermediário, ela é um veículo, ela que leva o micro-organismo para a boca, para o nariz, né? Aqui no vídeo, o calor que está, por exemplo, eu já passei a minha mão no rosto várias vezes. Se eu estivesse na rua, pego em um determinado lugar onde alguma pessoa infectada teve contato ali, eu tive contato e veiculei para minha cavidade nasal, principalmente, né, não boca, a gente poderá ter a instalação desse vírus ali, né, no corpo, no meu corpo. E é isso. Na verdade,
eu acho que o Google não é a melhor escolha. É claro que é mais difícil para a população entrar no PubMed e verificar os artigos científicos, né? Ou procurar fontes científicas bem adequadas, porque fake news está cheio. Existem páginas na internet, né? Que tem uma página na internet que ela se tornou uma verdade, seja ela .com.br, talvez até .org hoje em dia. Bom, mas vamos lá. Não vou politizar isso aqui. A questão é a seguinte: observem as informações, corram atrás, comparem, crie esse conflito interno. Você, né, quem está assistindo esse vídeo, provavelmente é um aluno de graduação, é uma pessoa que está se tornando um profissional nos próximos anos, mas, sobretudo, no fundo, você é um cientista, um disseminador de informação. É muito importante contar com você nessa hora para disseminar essa informação o mais correto ou adequado possível. Então, não é para sair por aí brigando com as pessoas, entrando em guerra com as pessoas, mas colocar uma dúvida na cabeça dessas pessoas assim: será que é isso mesmo? De onde você leu isso? Será que procede? Será que não tem outra informação que é conflitante a essa afirmação? Isso é muito importante. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. E também para a tia do WhatsApp lá de Cabreúva. Eu cortei algumas partes no áudio e achei que ia ficar um tanto quanto não muito educado da minha parte. Por fim, meu nome é professor Wilson Barros Luiz. Meu e-mail é UESC, www.uesc.br, no Instagram, www.luiz82 aí. Muito obrigado, pessoal. E, por fim, colocar esse último slide aqui, que eu tenho que agradecer a toda a equipe do laboratório. Ela sofreu algumas alterações. Não é esse tanto de gente que está trabalhando lá nesse momento, mas é o pessoal que, nesses 6 anos na UESC, ou passaram pelo meu grupo, ou que estão ainda no meu grupo. Então, são diferentes trabalhos que a gente vem desenvolvendo, desde estratégias vacinais, que eu estou engateando muito ainda aqui na UESC, em relação a isso, mas tenho desenvolvido outras ferramentas e outras abordagens que a região necessita. Então, foi urgente eu me atirar nessas frentes. Por fim, agradeço ao pessoal que tem organizado o Tudo em Conto de Biomedicina, no sul da Bahia, o pessoal da UESC, ao curso de Biomedicina, a coordenação, a vice-coordenação do curso, e aos meus queridos alunos aí. Parabéns aí pelo evento. Muito obrigado.